Vamos falar brevemente sobre alguns dados biográficos da nossa homenageada da tarde. Pedimos a todos aí o silêncio para que a gente possa continuar. Muito bem. Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, quando iniciou os seus trabalhos que resultaram na codificação do espiritismo, nós já bem sabemos que ele se cercou de muitas médiums, homens e mulheres, inclusive jovens, até quase meninas. Recentemente, tornou-se muito conhecido aqui no meio espírita, no Brasil e também no mundo, o Chico Xavier, agora o Divaldo Pereira Franco, nosso Eurípides Barçanufo, tantos outros nomes, que talvez nos tenham passado a impressão de que a mediunidade fosse um atributo mais dedicado aos homens, mas Allan Kardec disse que todos nós somos médiuns. Agora, médiuns ostensivos, aqueles capazes de ouvir os espíritos, falar com eles, receber mensagens dos espíritos, de fato, é um atributo que pode pertencer àquele que está aqui na condição de homem ou de mulher. Assim foi o início da codificação. Lembrando das jovens Julie Baudin e Caroline Baudin, as irmãs, Ruth Céline Jaffé, todas jovens, Hermance Dufault, as senhoras Pauline Mazon e Marie Delany, não é? Uma série, um conjunto de mulheres que cercaram o codificador para o surgimento do espiritismo. Então, para abrilhantar e engrossar a fila das mulheres médiums ostensivas, planejou no plano espiritual a sua última encarnação aqui entre nós. Vindo ao mundo, segundo ela mesma disse, não como uma missionária da mediunidade, como talvez alguns outros assim tenham vindo, mas aquela que se tornara devedora, em razão dos seus delitos cometidos no passado. E sobre isso será muito dito aqui ao longo da tarde. Graças a isso, nasceu no dia 24 de dezembro de 1900, também lá na virada do século passado, a nossa que recebeu a alcunha de heroína silenciosa. Nasceu ali na Vila de Santa Isabel, no Rio de Janeiro, hoje no município do Rio das Flores, numa família humilde. Seu pai, inicialmente um comerciante, mas não tinha muito tino comercial, misturava os apelos pessoais, os pedidos das pessoas, tinha um bom coração, e aí então não deu certo aquele caminho. Ele então ingressou no serviço público, tornando-se um funcionário do Estado, mas viveu a sua vida de forma muito modesta, até os 35 anos da nossa Ivone. E ela já recebeu a instrução espírita bem desde cedo, né? Mas um fato extraordinário se deu na sua vida. Logo no primeiro mês, exatamente aos 29 dias de nascido, algo acometeu a sua saúde que assustou a todos. Afinal de contas, no ano de 1900, a medicina era muito menos avançada do que hoje, claro. Então, aos 29 dias de nascido, ela é acometida de uma grave crise de tosse, seguida de uma sufocação impressionante, que logo mais, sem que pudesse ali, afastado do meio urbano, mais no meio rural, tudo muito difícil, sem acesso, sem recursos da medicina, e então, passadas 6 horas daquela condição, foi dada como morta, o que para nós hoje situa-se no campo da catalepsia, que é uma morte aparente, né? E assim, isso era muito comum naqueles tempos mais recuados, em que a medicina ainda não havia detido esses conhecimentos.
então dada como morta, já estava até preparando o seu funeral, quando a sua mãe, então, em pranto, em um desespero, se tranca no quarto e aí faz a sua súplica à Maria Santíssima, pedindo em favor da sua pequena filha, um bebê. E aí, logo em seguida, então, ela retorna à vida, surpreendendo a todos. Imagina, né? Quase no funeral, o bebê que estava dado como morto, aí revive. É o que se chamava, então, de ressurreição. Incrível fenômeno, episódio. E depois, mais tarde, os espíritos amigos vieram explicar o que havia se passado naquele momento. Inclusive, ela disse, aquele fenômeno de catalepsia, de morte aparente, a acometeu naquele instante, aos 29 dias de nascido, e algumas outras vezes ao longo da vida. Porque realmente era inerente à sua predisposição anímica e mediúnica. E então, os amigos espirituais vieram explicar que naquele momento, aquela sufocação toda, na verdade, era o resultado de um conjunto de correntes vibracionais que aconteciam na intimidade da sua própria alma em razão dos delitos que ela houvera cometido no passado. Novamente sobre isso, muito será dito agora logo mais. Então, bem aos 5 anos de idade, é incrível, essa idade, 4 anos, 5 anos, para os médiuns ostensivos parece ser uma marca temporal muito comum. Assim foi com Chico Xavier, com o Divaldo, tantos outros, né? Para que realmente dê tempo que o espírito se reconheça e aprenda a trabalhar com aquela ferramenta, dando-lhe a utilidade providencial. E aos 5 anos já viu os espíritos, né? Ela demorou um pouco para reconhecer no seu pai biológico, o seu verdadeiro pai, naquela encarnação, a última encarnação, né? Porque ela reconhecia outro. Também sobre isso será falado logo mais. O seu pai, logo quando ela nasceu, seu pai já havia, não há muito tempo antes, se convertido ao Espiritismo, de modo que, logo ainda em fase infantil, ela teve acesso ao Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Evangelho como na sua orientação religiosa, o Livro dos Espíritos como a sua fundamentação filosófica e toda a obra da codificação que lhe serviria de orientação com bases de segurança para o bom exercício da mediunidade. E aí viveu sempre de forma muito reservada, né? Porque a sua condição difícil, uma vida dura, sem recursos financeiros, nada foi fácil para ela. Mas ela que era portadora de uma personalidade sem igual à época, né? Uma jovem um tanto reclusa, autodidata, porque até se qualificou a 4ª série daquele tempo, né? O nosso 5º ano de hoje. Só a instrução primária. Mas como autodidata, tudo o que lhe chegava à mão ela lia e logo então começou a produzir escritas, né? Inclusive numa vivacidade, numa fluidez, numa rapidez, que mais tarde ela veio a saber que já eram exercícios práticos de psicografia. E a sua faculdade era extraordinária, com uma qualidade inusitada, ímpar, quase única. Sempre quando se deitava, ao repousar o corpo físico, ela facilmente se desdobrava, também com o auxílio de seus amigos espirituais. E, particularmente, com o auxílio mais direto do Dr. Bezerra de Menezes, então, quando ela assim era aportada, levada ao plano espiritual, vivendo ali as mais incríveis experiências, conhecendo inclusive os locais, né, onde ocorreram os fatos, narrados nos romances, que também aqui sobre isso será dito, e facilitando então depois a recepção através da psicografia de todas aquelas mensagens, porque ela já as havia visitado, conhecido e visto. E aí a nossa heroína silenciosa segue a sua vida. O seu pai, certa feita, um tanto intrigado com toda aquela situação, esses aspectos fenomênicos que envolviam sua filha, naquela época era muito comum assim. Havia um médium muito famoso ali, no meio em que ele vivia, amigo do seu pai, que então resolveu consultar esse médium para saber quem teria sido a sua filha em vidas passadas. Era muito comum essa preocupação.
histórias ainda até hoje. E aí então chega esse médium amigo, pergunta aos espíritos aí, quem foi a minha filha em vidas passadas? Ele se prontifica, então mais tarde traz a resposta, dizendo assim, de fato a sua filha viveu tempos recentes e regulares. No ambiente da Europa, viveu uma vida tumultuada. E aí, as demais descrições e vivências que serão relatadas aqui comprovarão essa revelação inicial. Então, para concluir, o nosso tempo já está esgotado, ela então se dedica ao longo de toda a sua existência à mediunidade com Jesus, segundo o Espiritismo, o que lhe deu muita segurança. Mas para isso também se custou muito caro, porque ela se absteve de todos os gozos terrenos, materiais, de diversões, para viver a grande mensagem. E aí, nossa querida Ivone, no dia 9 de março de 1984, portanto com 84 anos ainda incompletos, ela retorna ao plano espiritual, cheia certamente de êxito pela tarefa cumprida com Jesus e em nome da doutrina espírita. Assim, agradecemos a Ti, nossa nobre homenageada Ivone do Amaral Pereira, pela oportunidade de estarmos aqui, lembrando e resgatando um pouco sobre a história dessa incrível mulher que veio estar conosco para viver a grande mensagem de Jesus, segundo o Espiritismo, na sua mediunidade tão bem aplicada. Que Jesus nos abençoe a todos e a nossa Ivone do Amaral Pereira, onde quer que ela esteja.